Príncipe das Trevas, Parte 2, Vect Ascendente. Do mais alto ao mais baixo, a cidade sombria estava repleta de rumores empolgados. Todos salivaram com a chance de testemunhar um espetáculo que certamente estava sendo preparado no distrito da Torre, propriedade de Lord Zelian. Halv e seus brutamontes haviam conquistado um prêmio e tanto, mas se este tivesse sido roubado deles da mesma forma, Lord Zelian teria se sobressaído. A chamada Cabala do Coração Negro, a escória dos becos, que vinha crescendo em poder, protegendo locais sagrados, agindo como fantoches e lâminas. Para muitos, uma rivalidade nobre, mas eles eram ralé e todos sabiam disso. Nos últimos séculos as coisas haviam mudado. O Império Eldari, que governou por eras incontáveis, foi extinto em uma única noite. A linha da reencarnação havia sido rompida. Dons considerados direito de nascimento dos Eldari agora não só estavam proibidos, mas também fora do alcance dos elidritaneses. Os sombrios, como eram chamados por seus primos do mundo artificial supine, pessoas. Eles haviam fugido da glória do novo paradigma, se escondendo no passado em suas naves-mundo, tentando escapar da realidade de sua nova existência. Ainda assim, não importa o quanto as coisas mudassem, algumas coisas sempre permaneciam as mesmas. Nada poderia se aproximar da potência da antiga nobreza. E todos sabiam disso, não era algo que pensavam ou acreditavam, desde o topo de suas cabeças até a ponta dos pés, todos sabiam disso. Pois quem poderia desafiar a sutileza e a habilidade de almas que governaram sem oposição por milhões de anos? Assim, refletiu o Barão Valtron, enquanto caminhava sob a luz estranha dos sóis gêmeos de Córmora, e isso apenas confirmava sua perspectiva. Ele se lembrava da carnificina dos cultos solares, de como eles haviam surgido e se achado iguais à antiga aristocracia. Apesar de seu poder e do número de lâminas que acabaram comandando, a nobreza os exterminou. Até a raiz. Bronze zombou ao perceber o puro egocentrismo que fez esses tolos acreditarem que poderiam desafiar a força do velho Barantal. Vron suspirou ao chegar ao seu destino e acenou com a mão diante de um penhasco. Antes, ele teria ativado isso com a mente, mas agora o sistema escaneava sua assinatura genética e então se abria. Ele relaxou mentalmente um pouco enquanto entrava. A cidade sombria sempre foi um lugar de ameaça brutal e competição. A parte mais perigosa do seu dia sempre foi a viagem de ida e volta ao seu trabalho designado. Estranho que ele não tenha visto ninguém se preparando para sair. Estranho demais. Os músculos ágeis, mas poderosos de Vron se contraíram quando ele assumiu uma postura de combate e sacou a lasca, a pistola e a lâmina. Ele avançou pelo corredor, com os sentidos em alerta, olhando e ouvindo qualquer movimento, qualquer emboscada. Mesmo assim, ele nada ouviu ao subir cuidadosamente a escada em espiral até a torre principal de observação. Tudo o que ele podia ouvir era o zumbido das energias pulsantes que preenchiam aquele lugar, a leve mudança de tom e o tilintar que vinham da sala de comando acima dele. Sem palavras, sem conversas, nenhum movimento sequer. Vron andava silencioso como um Girinx, furtivo. Por fim, ele foi até a porta e viu que estava emperrada aberta. Extremamente incomum, algo nunca visto. Ele rolou de um lado para o outro, conseguindo apenas uma rápida olhada enquanto se movia. Ele ficou do outro lado daquele portal, mas não conseguia acreditar no que seus olhos captaram rapidamente. Ele embainhou sua lâmina e usou sua destreza para se posicionar acima do portal, abaixando a cabeça apenas o suficiente para enxergar. Não em nenhum lado da porta, onde se esperaria ver a cabeça de um intruso. Ele ficou olhando por um segundo inteiro antes de descer e entrar silenciosamente, pois não havia nada naquele cômodo. Agora, respirando, ele evitou os veios de sangue que riscavam o chão como manchas de mármore.
Apenas 2 deles conseguiram sair de suas cadeiras antes que a morte viesse buscá-los. Os poucos Eldar que ele conhecia bem tiveram as gargantas cortadas e crânios esmagados. Mas antes que pudesse soar qualquer alarme, seus olhos se arregalaram, pois este era o centro de controle do portal Desdariano, a principal entrada ou saída da Cidade Sombria para o espaço real. E agora ele ganhou vida. Uma fenda no espaço surgiu com um rugido, cegando-o por um segundo, tão intensa que era. Quando o brilho residual saiu de sua visão, ele conseguiu distinguir as formas que agora haviam invadido sua casa. Claxon avaliou o perigo enquanto um arrepio percorria sua espinha. Macaco. Enormes naves de guerra. Havia mais de 20 delas, e elas imediatamente abriram fogo. Lord Zelian saltou do estrado, fazendo a sala do trono estremecer. Seus guardas olharam ao redor, para cima e para ele. As janelas requintadas, retratando inúmeras atrocidades, explodiram para dentro e espalharam sua elegância inestimável pelo chão. Sem a proteção que abafava o som, o estrondo inconfundível da guerra desenfreada atingiu a todos. Presente! Luzes explodiram pelos céus estranhos de Córmora, clarões que anunciavam a morte sendo distribuída em escala industrial. Zelian experimentou algo que não sentia há séculos, se não milênios: choque, surpresa. Ele estava completamente alheio à gênese disso, Forry. Integrantes da guarda de honra se aproximaram das janelas e observaram enquanto Zelian recebia comunicados. Dos únicos 2 seres na cidade que sequer se aproximavam de seu esplendor, Lords Kralak e Elitian. Ele girou discretamente um botão no pulso e imagens fantasmagóricas dos 2 surgiram diante dele. Lord Elitian foi o primeiro a reagir. Que novo inferno é esse? Lord, Kralak zombou de Elitian e então voltou sua atenção para Zelian. O portal Deseriano foi violado por naves de linha dos macacos, 24 delas cada uma cheia de suas monstruosidades transhumanas. Zelian, parece que seu prêmio atraiu um grupo de resgate. O rosto do Lord Zelian permaneceu impassível enquanto ele retrucava a provocação. Ele havia caminhado até as janelas quebradas e observava a carnificina causada pelas naves imperiais. Zelian zombou. Aquele verme Vectius trouxe aqui. Eu apenas tirei o prêmio das mãos gananciosas da criança. A causa e a retribuição podem esperar. Agora, não há tempo para discutir ou negociar. Os vermes devem ser destruídos. Kralak assentiu em concordância, assim como Zelian. Kralak disparou. Estou convocando as lâminas, Zelian. Reúna sua frota agora, Elitian. Apenas faça alguma coisa por uma vez, mas faça agora. Zelian ignorou esse desabafo e retrucou. Vamos destruí-los juntos. Informe suas lâminas. Sem captura, truques ou caça por lucro. O extermínio é o único resultado necessário. O comunicado foi interrompido e Zelian agora olhava para fora sem distração. Essas eram as naves de Monk, mas todas pareciam iguais, exceto uma. A poderosa barca de batalha no centro da frota imperial estava avançando em sua direção, indo diretamente para a região. Ele mantinha o martelo da forja, a nave dos fuzileiros espaciais que ele ainda possuía, bem no centro de seus domínios. As outras naves também não eram pouca coisa, cada uma do tamanho de um cruzador, todas repletas até a borda com os guerreiros macacos bioengenheirados, que eles chamavam de fuzileiros espaciais. Também não era a heráldica de só uma formação desses monstros feios e desajeitados. Mais de uma fraternidade de fuzileiros estava presente na frota de assalto. Enquanto ele observava as baterias de canhões macro das naves imperiais dispararem, rajada após rajada, em cada torre que conseguiam ver. A destruição era intensa. Ninguém tinha testemunhado segmentos inteiros da cidade sombria desabando sobre si mesmos, enquanto torres e colunas desmoronavam até as profundezas abaixo.
Dezenas de milhares de Eldari quase certamente pereceram nos poucos segundos que ele levou para testemunhar o ataque. Zeliam praguejou e cuspiu, depois saiu da sala apressado para reunir suas lâminas. Na ponte da barca de batalha Salamandra, Ira de Vulcano, o mestre do capítulo observava calmamente. Sua ponte era uma cacofonia de atividade, telas de dados, monitores explodindo com flashes de explosões. Seus oficiais davam ordens e relatórios uns aos outros sem hesitação ou drama. Ele era um mar de tranquilidade em meio à tempestade. O capitão Focas era seu aliado, irmão e amigo. Nem tampouco ele ignorava o chamado de Estion da Libéria, aquele que tornou possível encontrar isso. Ele não sabia o que. Tudo o que eles sabiam era que a escória Eldar havia atacado uma de suas naves, a Martelo de Forja, e eles a haviam tomado intacta. Não era apenas uma questão de honra, era uma questão de segurança para todo o Império. Um capitão dos Astartes detinha mais informações do que se podia tolerar que caíssem nas mãos de qualquer Xenos, quanto mais nas mãos da escória suprema, os degenerados Eldar. O mestre do capítulo não hesitou, e o chamado foi enviado não apenas para seus próprios homens, os Salamandras, mas para qualquer um que estivesse disposto a se unir a eles contra a pérfida escória Xenos. Assim, sua frota foi reforçada por naves e guerreiros tanto dos capítulos Grifos Uivantes quanto dos Caveiras de Prata. Eram homens de renome, guerreiros de honra, por isso ele os recebeu em sua força. Ninguém sabia ao certo o que encontrariam na caçada. Ao atravessarem a região protegida do espaço, aquele foi o último local onde o martelo da forja foi detectado. Eles estavam prontos para qualquer coisa. Bem, pelo menos era o que pensavam. A frota Miature de 24 cruzadores de ataque e a Ira de Vulcano pareciam ter tirado a sorte grande. Eles não apenas podiam ver exatamente onde o martelo da forja estava preso, mas também tinham chegado bem no coração de algum tipo de cidade Xenos. Ele ordenou que os conveses de artilharia abrissem fogo, desencadeando a ira do imperador contra os Xenos em massa. As equipes de artilharia foram esfoladas enquanto seus supervisores as pressionavam como nunca antes. Tantos alvos, tantos inimigos. Um ambiente rico em alvos era um eufemismo do milênio, uma enzima sobre o clamor. Naves inimigas se aproximando, leituras de formações aéreas em massa, algumas tão pequenas quanto um homem, a maioria são enxames de caças. Em um vetor de ataque, o mestre do capítulo indicou que as leituras fossem carregadas nas telas principais. Era verdade. Escória Xenos com asas em abundância, suas naves parecidas com dardos se aproximando. Caças com armamento de luz negra zigue-zagueavam enquanto avançavam, tentando evitar ao máximo o fogo antiaéreo dos Astartes. O mestre do capítulo declarou calmamente: continuem disparando todas as baterias de armas fora do arco nas torres, todas as baterias que puderem travar nos alvos prioritários. Os elementos da frota inimiga concentram as matrizes de defesa pontual em seus caças e guerreiros alados. Não deixem nenhum se aproximar do nosso casco. Todos os Astartes reportem-se aos hangares, preparem-se para o assalto de descida, transmitam isso para a frota. Ele observou enquanto os oficiais de comunicação faziam exatamente isso. Então, olhou para seu próprio timoneiro. Leve-nos para baixo, aproxime-se do martelo de forja. Em seguida, ele falou em seu próprio Vox. Primeira Companhia Speed, reporte-se ao Teleportarum. A morte era cuspida das enormes naves humanas monolíticas, destruindo caças e naves do Cari. Destroços queimados cobriam as ruas e avenidas da cidade sombria. Onde quer que Varanash olhasse, havia chamas e destruição, uma beleza que durou milênios, agora reduzida a escombros e ruínas. Ele se virou em uma velocidade que nenhum macaco conseguiria alcançar, nem mesmo esses demônios. Desviando dos tiros das torres desajeitadas das naves inimigas, ele mergulhou e atirou na nave à sua frente, sua arma de luz negra abrindo trincheiras finas na nave imperial antes de sair novamente. A blindagem desses bermas tinha metros de espessura. Ele efetivamente não fez absolutamente nada.
O dispositivo de comunicação dele piscou e ele leu a mensagem com um único olhar rápido. A mensagem era simples: ignore o casco, atire nas armas e bancos deles. Varanash subiu e depois desceu de novo, sem desperdiçar tiro após tiro. Ele conteve cada impulso e esperou até conseguir um único ponto preciso. Um tiro certeiro na lateral de uma das armas de barragem deles. Seus feixes de luz escura colidiram com a fresta de conexões desprotegidas. Na base, a arma imediatamente ficou inerte e sua fúria foi silenciada. Varanash viu centenas de colegas fazendo o mesmo. Em meio ao tiroteio, caças de asas afiadas e bombardeiros corvo do vazio atacavam o inimigo como moscas. Cada disparo tão preciso quanto o dele, cada mergulho lentamente tirando dos macacos a sua fúria. Mesmo assim, continuaram lutando, derrubando centenas de pilotos, dezenas de naves e várias torres enquanto avançavam. Os Monkeys eram implacáveis, mas logo seriam alvos fáceis, incapazes de impedir o que inevitavelmente viria a seguir. Varanash comemorou ao destruir mais uma das armas, contando meia dúzia só dele mesmo. Então, ele testemunhou algo que gelou até mesmo seu coração frio. Quando as naves inimigas cessaram o fogo, de cada uma saiu uma avalanche de cápsulas em forma de lágrima. Vários combatentes morreram com o impacto dessas caixas de metal quase indestrutíveis. Mas ele sabia que essas armas desajeitadas não eram para eles. Elas não eram armas de verdade, eram um mecanismo de entrega. Quando uma lágrima despencou sobre as torres e avenidas abaixo, elas não explodiram, não ficaram inertes. Ele viu chamas irromperem de cada uma enquanto se aproximavam do alvo, desacelerando rapidamente. Assim, ao pousarem, portas se abriam e despejavam, guerreiros blindados dos Astartes do Imperador. No coração de Córmora, a cidade sombria, os fuzileiros espaciais foram liberados, centenas deles. A cidade estava em chamas. A destruição causada pelo macaco foi catastrófica. Mas agora as coisas pioraram. Estavam no chão, cercando a área onde o martelo de forja estava ancorado junto à população. A tropa de elite dos humanos, fortemente armada, massacrou sem piedade, suas armas atravessando a armadura cabalita como se fosse papel, chegando até a derrubar o lendário Incubi, que era sua arma básica. Seus mísseis Frag varreram dezenas de elianos e flageladores aglomerados dos céus. Seus canhões Las rasgaram saqueadores e víboras, suas armas de plasma e de fusão queimaram tudo o que tocavam. Os lança-chamas dos salamandras varreram congregações inteiras de bruxas ágeis que não conseguiam escapar de mantos tão vastos de Prometeu. Lord Kraylik estava furioso, tanto que ousou trabalhar ao lado da gangue de canalhas que veio ajudar a defender o reino. Os Monculi esvaziaram seus viveiros de máquinas de matar, os hacks, talos e motores de dor cruzada. Dezenas de gangues de ceifadores e enormes bandos de elianos mergulharam sobre o inimigo, mas esses guerreiros macacos pareciam anjos da morte. Os rifles de estilhaço Eldar não atravessavam suas armaduras, mas eles eram rápidos para evitar armas pesadas e perigosos no corpo a corpo quando subestimados. Quando o fogo da fúria estava intenso e levava a erros movidos apenas pela ira, os marines destruíam bandos inteiros de bruxas. Eles pareciam imparáveis. Era como se tivessem sido enviados por Kalen e Shakani em retaliação. Serem seres inferiores e imundos tornava a afronta ainda mais dolorosa. Por isso, a fúria que alimentava os Eldari os deixava de forma incomum vulneráveis aos métodos que estavam sendo usados contra eles. Ninguém sabia ao certo quantos deles haviam sido lançados à superfície, mas Kraylik sabia que não podia ter sido menos de 400 ou 500. Cada um era um tanque, cada um uma máquina de matar bioengenheirada, cada um com um coração de fogo que parecia saber. Sem restrição, sem hesitação e absolutamente sem medo, Kraylik conferiu seus scanners de dados. As casas nobres vieram com força para igualar a dos canalhas que habitavam na escuridão. Os melhores e mais ferozes de toda Córmora agora apoiavam a ralé,
assumindo a liderança, repelindo os invasores irracionais e animalescos. Mas ali, o coração do maior avanço era o próprio Lord Kralik. Ele não ficou para trás. Seus planos e ordens eram enviados aos subordinados e casas menores. Então, avançou cercado por sua guarda de íncubos. Em uma dúzia de transportes Venom, eles desceram no coração da batalha, a maior concentração de fuzileiros espaciais. Relatórios estranhos chegaram a ele nos últimos segundos. Moran, Talvel, Karash, Hen, Shenian e Dort, todos haviam sido mortos. Como eles não estavam na luta mais intensa, a espinha de Kralak formigou. Algo estava profundamente errado. Mesmo com tudo isso acontecendo, ele podia sentir a mão da morte em seu ombro. Ainda assim, ele se regozijava com isso. Tantos anos lidando com pandas e politicagem. Era bom estar no centro da confusão e ele se sentia vivo. Kralak liderou seus homens até a linha de frente dos fuzileiros, desviando-se e mergulhando facilmente para escapar dos tiros desajeitados deles. Eram rápidos e precisos para macacos. Mas ele era um Lorde dos Eldari. Ele nasceu para isso. Ele girou sob uma saraivada de tiros de balta, então se levantou com sua Husky Blade, rasgando facilmente a armadura de ceramite do Marine Goliath. O toque infinitesimal da lâmina retirou toda a água do Marine, desidratando-o instantaneamente. Sua guarda íncube avançou contra o inimigo, mas foram igualados lâmina a lâmina, algo realmente raro. Kralak girou e rodopiou como um arlequim, distribuindo morte a cada golpe de sua lâmina oca, mudando pessoalmente o rumo desta parte da batalha e abatendo 5 marines sozinho. Seus homens avançaram enquanto Kralak pulava em uma alvenaria alta quebrada para observar o campo de batalha e as ameaças imediatas. Mais um ícone desapareceu dos galões da nobreza. Outro lorde havia sido sacrificado. Kralak se perguntava exatamente isso quando uma explosão que ele nunca viu atravessou seu escudo. Senhor, a armadura de Kralak não teve importância, enquanto matéria escura retirada das bordas de um buraco negro o vaporizava. A guarda de Kralak sabia que nada tinha vindo da frente. O disparo tinha sido feito com tecnologia Eldari Darkline e veio por trás. A forja. O martelo seguia inativo na área de armazenamento, enquanto seus ocupantes coordenavam atividades com os irmãos. Agora, do lado de fora, os Eldar sombrios que dominavam essa região estavam cercando seu casco, preparando-se para defender seu salão. Foi então que luzes ofuscantes cruzaram a nave quando cada esfera de energia se dissipou. No lugar estava um veterano da primeira companhia, equipado com armadura tática de Dreadnought. Os exterminadores então fizeram jus ao seu nome e exatamente isso. Eliminaram qualquer Eldar em seu caminho. Apesar da armadura ser lenta, os reflexos e a precisão dos fuzileiros permaneciam ágeis. Os disparos dos Stormbolters atravessaram os trajes dos Eldar e criaram fontes de sangue em todos que atingiam, algo ao qual os Eldar negros já estavam acostumados, explorando os mais fracos e confusos. Sempre atacando das sombras, sempre em vantagem em uma batalha direta contra verdadeiros tanques ambulantes, sem cobertura ou lugar óbvio para recuar, os fuzileiros espaciais os massacraram com facilidade desprezível. Mas não foi tão simples assim para as defesas, que deveriam ter detectado e aberto fogo contra os Astartes. As formidáveis proteções e punições da corte Zeliana haviam sido desativadas. Lord Zelian praguejou, pois sabia a causa de tudo aquilo. Ele permitiu que uma cobra se infiltrasse no coração de suas instalações. Pior ainda, ele mesmo a havia convidado. Vect e sua escória estavam atacando o martelo de forja há dias, bem no meio de seu complexo. Agora ele sabia por que aquele canalha astuto tinha concordado com um jogo tão viciado, uma armadilha tão óbvia. Pois é claro, assim que tivessem tirado os fuzileiros daquela nave, ele os teria eliminado. Vect, da Cabala do Coração Negro, já destruiu vários grupos de mercenários.
Agora, Zelian viu que eram todos os seus suportes afiliados, aqueles pilares que sustentavam seu próprio palácio de poder. E as forças de Zelian estavam tão envolvidas com os fuzileiros quanto as de Lord Ilithian e do falecido Lord Kralak. Uma surpresa, um choque, Kralak morto. Mesmo que quisessem recuar ou nem mesmo se envolver para proteger suas forças, acabariam cedendo o poder por isso. O dever do governante é proteger seu povo, até mesmo diante da crueldade da Cidade Sombria. O Senhor é aquele que derrota seus inimigos, o ser a quem todos prestam homenagem em busca de proteção. Se a tríade dos senhores e a nobreza em Tiro recusassem participar, seriam destituídos do poder. Eles perderiam lâminas como um rio seria desprezado por todos, do mais alto ao mais baixo. Essa era a armadilha perfeita. Mais uma vez, enquanto Elian refletia, ele viu as coisas ficarem ainda piores. Os exterminadores eliminaram os únicos guerreiros que impediam os fuzileiros espaciais no Martelo da Forja. Então eles dispararam mísseis perfurantes e outras armas pesadas nos pontos de amarração que mantinham o Martelo da Forja no lugar, e o horror foi desencadeado sobre a Cidade Sombria. Zelian ofereceu um preço generoso às gangues de saqueadores, hélios e flagelos para virem aqui lutar contra o macaco. Agora, um pagamento alto demais para ser ignorado. Muitos vieram, mas não adiantou de nada. Os fuzileiros dentro do Martelo de Forja esperaram, lutando em um cerco interminável por 16 dias, sem descanso ou trégua. E agora eles se vingaram. A figura dessa vingança era o homem que tinha tornado tudo isso possível. Era Liberiano Hestian, exultando com a chegada de seu irmão, alimentando o ódio que sentia em seu coração pelo inimigo Xenos. Ele liberou uma arma de potência impressionante, sua própria mente. Hestian agora foi fundo dentro de si, conectou-se ao Warp e lançou correntes de fogo que ganharam vida própria. Moldado como um poderoso salamandra, o dragão de fogo atravessou o ar para todos verem, queimando os atacantes aéreos aos centenas, massacrando-os com sua fúria flamejante. Isso não era apenas um truque do Warp. Isso teve um efeito enorme na moral dos Eldar negros. Os poderes psíquicos são expressamente proibidos na Cidade Sombria, tanto que os Eldar nem sequer acessam mais essa parte de suas mentes, se é que ainda conseguem, depois de terem sido tão distorcidos por aquela que tem sede. Isso foi proibido porque a teia está muito próxima do reino do Warp, onde aquela que tem sede aguarda todos os Eldar para consumir suas almas. Todos sabiam, pois sentem ela sugar seus espíritos a cada segundo. Assim, Cormora já havia sido abalada antes pelo que ficou conhecido como desjunções, a ameaça mais terrível para toda a população. Uma desjunção abria um buraco na dobra, permitindo que demônios de Slaanesh percorressem a cidade, matando e levando almas para seu mestre. Todos sabiam que a trama era uma construção, uma bolha de realidade que poderia muito bem ser estourada. E se isso acontecesse, todos ali seriam submersos na dobra. Esse uso flagrante de habilidades psíquicas nesse nível fez muitos estremecerem e recuarem. Portanto, eles não fugiam apenas das chamas da retaliação, mas também da ameaça de tortura eterna nas mãos do Príncipe do Prazer. E assim o Martelo da Forja ganhou vida, seus cabos se romperam e ele se ergueu aos céus. A batalha foi intensa, mas as forças de Macaco agora usavam naves rápidas de ataque ou se teleportavam para as naves de origem. Alguns ficaram para trás, é verdade, mas eram poucos em comparação ao extermínio que haviam infligido a Cormora e seu povo. Aqueles que ficaram trocaram suas vidas, viram pilhas de Eldari mortos. E tão rapidamente quanto chegaram, a frota dos fuzileiros espaciais girou e voltou pelo portal destariano para o espaço real. Mas enquanto tudo isso acontecia, a traição se tornou evidente nos últimos estágios da batalha, enquanto os fuzileiros espaciais deixados para trás ainda lutavam. Os guerreiros da Cabala do Coração Negro e quase todas as outras forças Eldari não alinhadas se voltaram contra as lâminas da aristocracia. Eles os atacaram por trás.
Muitos nobres morreram lutando contra os Astartes, mas agora outros caíam pelo fogo amigo. Percebeu-se que esses acidentes não eram tão acidentais assim, pois os nobres foram atacados de todos os lados e seus números dizimados. A frota dos Space Marines já havia partido, mas a força da nobreza também havia desaparecido. Suas torres foram destruídas, seus palácios arrasados, seus guerreiros aniquilados pelos macacos e pelas forças traidoras dos Eldar, que não queriam nada além de derrubá-los. Após milênios de uma tirania indescritível, embora Zelian e Elitian tenham sobrevivido ao dia, assim como muitos nobres menores, seu poder foi destruído pela astúcia e trapaça de um só homem. O Arquon da Cabala do Coração Negro, o novo Supremo Suzerano de Cormora, Hasdrubal Vect. Vect, o cruel vitorioso, o inabalável Senhor do Coração Negro. Sim, o Coração Negro agora estava em ascensão, de forma tão incontestável que outras cabalas começaram a se formar para copiar o modelo percebido de seu sucesso. Ainda assim, mesmo depois de tudo o que ele havia conquistado, alguns achavam que era a estrutura de sua organização que lhe havia trazido poder. Eldar, homens e mulheres como esses não duravam muito. Novas cabalas frequentemente se formavam ao redor dos restos de uma casa nobre. Mesmo assim, o poder darwiniano liberado em Cormora significou uma mudança impressionante do poder hereditário para uma meritocracia absoluta do tipo mais vil. As almas mais sombrias chegariam ao topo em todas essas organizações por meio de assassinato, desafio direto ou uma lenta e constante erosão. Apesar disso, nem todos eles estavam mortos. O domínio da nobreza sobre o poder havia acabado e nunca mais voltaria. Vect havia sacrificado a beleza do antigo porto de Cormora e todo o status quo. Ele havia planejado isso desde o início. Foi ele quem atraiu os fuzileiros com seus ataques no espaço real. Foi ele quem permitiu a entrada deles na Cidade Sombria ao exterminar os Eldar, monitorando o portal desderiano. Vect havia usado os fuzileiros como peões para aniquilar seus inimigos, enquanto a cidade lutava para sobreviver. E todos sabiam disso. Eles não suspeitavam. Eles sabiam que Vect quebrou todas as regras para conseguir isso, e nada jamais seria o mesmo. O tédio que dominava a Cidade Sombria terminou. Uma nova e terrível aurora havia surgido, o tempo de Hasdrubal Vect, o tempo do verdadeiro horror. A nova liderança trouxe inúmeras pequenas mudanças que transformaram tudo. A cidade inteira era egocêntrica, mas agora também era voltada para o futuro. A Cidade Sombria agora não era apenas um lugar de decadência e hedonismo, mas também de malícia direcionada a todos os seres vivos. Assim, a velha nobreza que restou formou seus próprios cabais, mas com recursos tão escassos, eram pouco mais do que um incômodo para Vect. Muitos dos mais antigos se afastaram da política, juntando-se a covens de homúnculos existentes ou formando novos. Seu poder havia sido roubado, mas seu rancor agora seria expresso na experiência macabra e terrível daquela ordem. Eles se retiraram para profundezas ainda maiores de horror, mas nunca mais atacaram um Vect, pelo menos não de forma explícita. Consolidação Vect não se mostrou um nobre fraco. Ele era movido por uma determinação que ninguém conseguia compreender, porque, ao contrário dos aristocratas, quando se tornou o Supremo Senhor, ele não parou por aí. Nos séculos seguintes, Vect consolidou e expandiu ainda mais seu poder, não apenas sobre as rédeas do poder, mas também sobre a própria geografia da Teia, onde sempre houveram estações satélites, portos e caminhos. Pequenas bolhas da Teia que eram controladas pelos Drukhari. E como eu disse antes, os Eldar não podiam criar novos veios ou afluentes da Teia. Mas eles tinham conhecimento, habilidade e tecnologia para forçar a alteração do que já existia. E Vect fez isso em massa. Ele puxou cada domínio, não importando quão distante fosse, para que se tornasse parte da Cidade Sombria.
Levou milhares de anos de guerra constante, mas isso sempre foi usado por Vect para dizimar poderes ascendentes, eliminar desafios, destruir seus inimigos tanto de dentro quanto de fora. Ele reuniu todos esses reinos para melhor governá-los com um punho de ferro. Dizer que ele era totalmente indiscutível é um exagero, pois todo arcôntio, não importa o quão poderoso ou astuto fosse, sempre tinha desafios, declarados ou não. Mas Vect podia e realmente colocava seus inimigos uns contra os outros, jogando perpetuamente o jogo dos tronos, aniquilando seus inimigos nas lâminas de seus próprios rivais, mudando de apoio, assassinando e permitindo que outros se excedessem antes de então removê-los do poder, ou de exterminar toda a organização. Ser o Supremo Senhor de Chacais assim acabaria exaurindo qualquer um com o tempo. No entanto, Vect prosperava com o desafio, crescendo em sua posição a cada ano que passava. O último verdadeiro desafio à sua autoridade nesse período pode ter vindo de Archon. Eluriak de Shadow Eluriak levou milênios para reunir todos aqueles que odiavam abertamente Vect. Ele construiu seu poder de maneiras semelhantes às de Vect também, até que finalmente Seu era o único sub-reino não conectado diretamente a Comora. Eluriak se autodenominou Imperador de Shadow e declarou que ele era o único ser digno de governar os Eladrith Ennis. O Eldar Negro Vect ficou enfurecido. Por fora, claro, ele ficou. Ele proclamou que mataria Eluriak pessoalmente, mas isso parecia impossível. Shadow tinha lâminas demais, defesas demais. Será que a Cabala do Coração Negro deveria atacar? Mesmo que eles vencessem, mesmo que Vect matasse Eluriak, o poder deles seria destruído. Eles ficariam vulneráveis a uma infinidade de outras cabalas e facções. Então, pela primeira vez em séculos, Vect parecia fraco, mas apenas 3 dias depois, ele fez de novo. Se não está quebrado, por que consertar? Um portal da disformidade se abriu sobre Shadow, e uma grande nave imperial saiu desgovernada dele. Ela conseguiu chegar exatamente ao centro de Shadow antes que seus motores explodissem. A detonação não destruiu apenas o palácio de Eluriak. Ela distorceu a realidade e criou uma disjunção. E as ruas e avenidas de Shadow foram tomadas por uma onda avassaladora de demônios. Shadow foi completamente destruída. Vect havia provado seu ponto. Ele estava sozinho. Ele era o Supremo Senhor Absoluto. Mas e quanto ao futuro, e quanto à sua corte, e quanto aos seus planos, e quanto aos Era-Indômetros, e quanto à vinda de Iniade? Bem, caro ouvinte, isso nós veremos em breve. Eu fui Baldemort, seu fiel servo. Curta e se inscreva se você gostou deste vídeo. E por favor, não importa o que você faça hoje, tente arranjar um tempo para se divertir. Tururu.